Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Que a pandemia da Covid-19 afetou a vida e os negócios, ninguém duvida. Inúmeras empresas enfrentaram e ainda enfrentam graves problemas, como o desequilíbrio nas contas. Foi exatamente nesse contexto que os empréstimos bancários superaram de forma inédita os 4 trilhões de reais, um crescimento de 15,5%. Ou seja, Arthur Cabral, de mais de 500 bilhões em 2020, em comparação a 2019, segundo o Banco Central. Essa marca realmente é impressionante. É a maior alta em 30 anos. Esse crescimento na oferta de crédito ocorreu em meio à liberação emergencial de recursos para enfrentar a crise gerada pela pandemia. Exatamente, Arthur. Essa liberação de recursos ganhou maior velocidade no segundo semestre do ano passado, diante do anúncio de linhas de crédito emergenciais, principalmente para micro e pequenas empresas. Desde o pagamento de salários aos funcionários até o fomento de um capital de giro para essas organizações, as linhas foram muito demandadas, mas tem um porém. Segundo um levantamento do Sebrae, cerca de 52% dos pequenos negócios buscaram acesso a esses recursos. Porém, pouco mais de 30% deles obtiveram de fato. Ao que parece, embora a taxa de aprovação de crédito tenha melhorado bastante, o mercado continua restrito. E este é o destaque de hoje no Negócios na Pauta. Durante a pandemia, houve um visível aumento da busca por crédito, em especial por parte dos pequenos negócios. Recursos para novos produtos, novos serviços e reserva para fluxo de caixa foram os principais interesses dos empreendedores que buscaram o crédito. Se no início da pandemia os empreendedores correram atrás de crédito para sanar questões emergentes e garantir a sobrevivência dos negócios, agora o momento é de retomada. Porém, o cenário tem um elemento bastante incômodo, a atual inflação. Dentro desse cenário, o crédito passa a ser também bastante importante, porque os custos aumentaram, você ainda não tem o volume de vendas do passado, então você precisa desse apoio. A economia começa a se moldar novamente para o mercado, para a economia de mercado padrão. Dentro desse processo, as empresas endividadas, com pouco capital interno, buscam acesso ao crédito. Só para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas representam 99% do total de empresas no Brasil, responsáveis por 62% dos empregos e 27% do PIB nacional. O governo federal afirma ter feito o possível para garantir o apoio necessário a esses negócios tão importantes para o país. Para socorrer a MPS, foram concedidos diferimentos de impostos, por meio do Simples Nacional, facilitação de pagamento de débitos, possibilidade de redução da jornada de trabalho e suspensão de contratos, além de um auxílio emergencial aos microempreendedores individuais. Em especial, para apoiar o crédito, foram criadas linhas especiais, com destaque ao Pronamp. Este ano, o Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, passou por uma reformulação. O Pronamp foi transformado em política permanente. Desde o seu início, o Pronamp já desembolsou, por meio do Pronamp, foram desembolsados 62,4 bilhões de reais, privilegiando aí mais de 850 mil micro e pequenos empreendedores. Para quem busca crédito, vale prestar atenção a algumas recomendações. O primeiro deles é saber qual tipo de crédito buscar. Crédito para investimento, crédito para fluxo de caixa, capital de giro. Se posicionar, ter uma noção do que a sua empresa está necessitando no momento e pedir a quantidade certa. Por isso é necessário fazer o planejamento, a gestão financeira do seu negócio e assim poder solicitar ali o crédito correto para a instituição financeira que oferta as melhores condições. Outra orientação importante é a noção mais real possível dos impactos que uma tomada de crédito pode causar à manutenção do empreendimento. O pequeno empreendedor deve se atentar também a questões de condições, de prazo, de taxas de juros, como isso vai estar inserido na gestão financeira da sua empresa. O crédito é extremamente importante para o crescimento, mas se for tomado a mais ou a menos, pode inviabilizar o seu negócio, inclusive provocar aí sérios riscos
né, a manutenção da sua empresa. A gente acabou de ver como o acesso ao crédito deu um fôlego para as empresas nestes tempos de pandemia. Um dado que chama a atenção nos estudos desenvolvidos pelo Sebrae, Arthur, é que bancos tradicionais lideram o ranking dos bancos mais procurados pelos pequenos negócios, mas instituições financeiras não tradicionais, como as cooperativas de crédito, são mais bem avaliadas quando o assunto é satisfação. Isso mesmo, Dal. E uma dessas instituições é o Sicoob, Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, que conta com mais de 5 milhões de cooperados em todo o país. Então vamos aqui apresentar as nossas convidadas de hoje. Temos a presença de Elaine Cristina Pinheiro Silva, gerente de negócio do Sicoob, e a Gleice Fonseca, que é gerente do Banco do Nordeste da agência Centro São Luís. Sejam muito bem-vindos, Elaine e Gleice. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Eu acho que para começar esse papo, a gente não podia tomar outro rumo senão perguntar o que foram esses últimos quase 2 anos vividos desde que a pandemia chegou para o mercado de empréstimos, mercado de crédito no país e aqui no Maranhão. Eu queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês duas, Elaine e Gleice. Dalva e Arthur, inicialmente agradecer o convite ao Banco do Nordeste para a participação desse programa tão importante aí que vem com esse debate fundamental que é a gente tratar sobre negócios. A gente vivenciou aí um momento único que ninguém esperava, que quem pudesse incluir no seu planejamento qualquer dificuldade jamais incluiria algo como uma pandemia, né? Quem poderia vivenciar isso. Então, para todos os setores foi algo realmente surpreendente, para os bancos não foi diferente, né? O Banco do Nordeste mesmo avançou em alguns projetos internos que a perspectiva era que se concluísse em 2, 3 anos, no aspecto tecnológico, de processos, de gente mesmo, de avançar no teletrabalho, por exemplo. O Banco do Nordeste não havia essa modalidade de trabalho, então, sob todas as perspectivas, foi algo bastante inusitado, inovador mesmo, e a gente foi aprendendo com a carruagem, mas conseguiu trazer uma resposta muito rápida aos clientes, o que pode se refletir aí nos números que ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai trazer para vocês, dando essa ênfase aos números do Maranhão mesmo, né, de crescimento. Foi colocado aí na abertura que o setor bancário teve um crescimento de 15%. No estado, o Maranhão cresceu mais de 27% em aplicações. Estivemos acima da média nacional. Acima da média nacional, o Banco do Nordeste. Mais uma curiosidade, isso reflete uma pujança econômica ou uma fragilidade geral de fluxo de caixa? O que reflete? Tem um pouquinho de tudo, Arthur, tem um pouquinho de tudo. Assim, nesse volume de crescimento de negócios, a gente financiou tanto financiamentos, né, que ali as empresas vislumbraram oportunidades de crescimento. Esse crescimento foi em relação a 2019? Em relação a 2019, isso. A gente está com os parâmetros de 2020, o ano concluído. E 2021 segue ainda essa tendência de crescimento. De alta. Segue. A perspectiva é ainda terminar em patamares também superiores ao que foi 2020. E no cenário do banco como um todo, né, diferente do Sicoob, né, Elaine, que tem uma atuação nacional, o Banco do Nordeste tem uma atuação regional. Então, a gente atua só nos 9 estados do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. E no Maranhão, especificamente, mesmo a gente participando só com 9% da rede bancária do estado, a gente tem uma participação de mais de 70% nos financiamentos de longo prazo, né, que é onde o Banco do Nordeste tem um foco maior, carreado aí pelo nosso Fundo Constitucional, que é o FNE, né, o Fundo Constitucional de Financiamento ao Nordeste, que foi instituído na Constituição de 88 com o objetivo de promover e ampliar o desenvolvimento da nossa região Nordeste, da nossa área de atuação. Então, só em 2020, o Banco do Nordeste teve a sua maior aplicação da história. Em 69 anos de instituição, o Banco do Nordeste nunca tinha aplicado tanto quanto aplicou nesse ano de pandemia. E nesse contexto todo, a gente tem financiamentos, as empresas vislumbraram aí oportunidades, assim como houve muita dificuldade econômica e financeira, e ainda estamos presenciando isso, para a maior parte dos setores, alguns setores também visualizaram oportunidades de investimento, como no setor farmacêutico, o setor de produção de máscaras. Então, assim, a gente tem vários setores que houve um volume maior de oportunidades. Aí sim é um fator positivo. Mas, por outro lado, também, sem dúvidas, empresas que enfrentaram lockdown, que tiveram seu fluxo de caixa completamente, em alguns momentos até zerados mesmo, não há como. Eu lembro bem que no início, quando tudo fechou ali em março, né, de 2020,
quando os colegas começaram a trabalhar de casa, a gente pensava assim, não, vai lá, daqui 15, 30 dias isso deve estar se normalizando. E a gente tem colegas que ainda estão em home office até hoje, né? Então, assim, a gente está indo aí para 1 ano e meio de pandemia. Verdade. E só agora, realmente, já em 2021, após o avanço aí da cobertura vacinal, se conseguiu reabrir realmente as empresas, mas para retomar ainda aquele volume de negócios, de fato, a gente ainda tem um caminho a percorrer. E nesse contexto de dificuldade de fluxo de caixa, fizemos também um volume de empréstimos muito significativos de capital de giro. Isso aconteceu também para os cooperados? Como é que funciona o Cicobi? Esses empréstimos são somente para os cooperados? Ou Isso, o Cicobi é uma instituição financeira cooperativa. Né? Ele está presente no Brasil todo, como a Denise falou, né? A nível nacional, mas atende apenas os nossos associados. A gente não tem uma linha de crédito disponível ao público em geral. Você precisa primeiro fazer parte para poder ter acesso tanto aos produtos e serviços quanto às linhas de crédito. Não foi diferente, para nós também foi tudo muito novo. Com relação à parte tecnológica, a gente já estava bem adiantado. Os nossos aplicativos, eles já eram eleitos como os melhores gerenciadores financeiros do país, então não nos pegou de surpresa na parte tecnológica. Mas no sentido de que foi tudo muito novo, que o nosso associado, de repente, viu o seu negócio sem poder funcionar, né? E aí nós tivemos realmente que nos adequar àquela situação, né? Nos adequar com o sentido de taxas mais competitivas. Né? O Cicobi já trabalha com esse sistema de taxas melhores, mas durante a pandemia nós tivemos que nos readequar, né? Nós tivemos que fazer reestruturações de operação, de associado, para que a gente pudesse ajudar de alguma forma. Mas realmente foi algo muito novo para todo mundo, essa questão da pandemia. Agora, como nem todo mundo tem tão clara a ideia do que é uma cooperativa como o Cicobi, explica para a gente quem pode ser, qualquer empreendedor, qualquer empreendimento pode se associar? Isso, qualquer pessoa, física ou jurídica. Física ou jurídica. Desde o MEI até a grande empresa, com faturamento acima de 4 milhões, enfim. Todos podem fazer parte do Cicobi. Não tem distinção, né? Mas tem alguns pré-requisitos? Não existe um pré-requisito, né? Não existe uma fórmula para se fazer parte do Cicobi. Eu preciso desejar fazer parte, só isso. O resto é com o Cicobi. É porque normalmente quem vai atrás de empréstimo é porque está faltando dinheiro. Exato. Quem está faltando dinheiro, às vezes está devendo impostos, está devendo... E aí tem algum nós não entramos nesse pré-requisito. Isso, nós não entramos nesse mérito de pesquisas de impostos, de restrições, por exemplo, do caso da pessoa física. É verdade. Aí daí é importante É uma explicar. pergunta que a gente recebe frequente, né? Eu tenho restrição, posso fazer parte? Pode, você pode abrir sua conta no Cicobi. A questão da restrição é acesso ao crédito. Isso não me impede de ter uma conta, né? De fazer uma movimentação. Mas os requisitos são os mesmos de um banco comercial. Né? Para a obtenção do crédito. Para a obtenção do crédito, sim. Por quê? Porque o Cicobi, assim como os bancos convencionais, é uma instituição regulada pelo Banco Central. Então, as mesmas regras que valem para qualquer outra instituição também são válidas para o Cicobi. E a partir do momento que a pessoa ou a empresa tem uma conta no Cicobi, como funciona para que ela, de repente, se sinta parte do sistema e a cooperação ocorre de que maneira? Isso. A partir do momento que eu me associo ao Cicobi, quando eu falo associar, eu estou falando de cotas. O Cicobi, para você entrar no Cicobi, é como se você fosse fazer parte de uma empresa. Para que eu seja sócio de uma empresa, eu tenho que aportar, eu tenho que ser sócio, eu tenho que ter capital. Então, para abrir a conta, tem que... Então, para que eu abra a minha conta, tanto pessoa física quanto jurídica, eu preciso ser sócio. Quando você faz parte do Cicobi como sócio, você também faz parte dos nossos resultados. Esse é o grande diferencial do Cicobi, né? É que quando eu entro como associado do Cicobi, eu começo a fazer parte das decisões, né? Seja com relações às nossas assembleias, toda a nossa assembleia, os nossos associados fazem parte, eles decidem o destino do Cicobi, toda a sobra destinada
do Sicoob ela vai para os associados. Nós não temos acionistas e nem sócios maiores ou menores. Mas tem dividendos anuais? Tem. Nós chamamos de sobras. Aqueles associados que eles entram que tem R$1.000 de capital, um exemplo, e aquele que tem 10 mil de capital, 50, 300 mil de capital, são tratados de forma igual. Interessante. E os dividendos vão para todos, também de forma igual. Então, cada um tem sua parcela de contribuição. Esse é o diferencial do Sicoob, porque além de taxas, além de você ganhar na economia com taxas, que foi um dos motivos que a gente mais teve procura, né, na pandemia, por conta das taxas, você ainda ganha no resultado. Então, assim, hoje nenhuma instituição te paga para fazer parte dela, né? E o Sicoob tem esse diferencial. É muito interessante. Agora, para fechar, porque tem muita gente certamente entusiasmada vendo essa oportunidade, fala para a gente, existe um valor que é igual a ser pago por quem quer se associar ou não? Né? Tem um valor mínimo igual para todos? Existe. Hoje, a pessoa física, para se associar ao Sicoob, ele integraliza R$1.000 de capital. Esse valor de capital pode ser parcelado. A gente faz de forma parcelada, vai descontando na conta dele, ele já entra como sócio, Sim. mesmo sem integralizar o valor, o aporte no total. A pessoa jurídica são R$3.000, mas depende da pessoa jurídica. Quando eu falo MEI, por exemplo, o MEI a gente faz um capital mais baixo. Isso. Porque a gente do capital entende... integralizado também, né? Como? Depende do capital integralizado da empresa também? Não depende, não. Se a empresa tiver 100 mil de capital integralizado lá no estatuto dela, no contrato social, ela vai entrar com 3 mil no Sicoob. Tá. Mas, por exemplo, o MEI, diante do MEI, que é algo pequeno, que está começando, a gente faz um capital diferenciado para ele. Bacana. Esse negócio de crédito cooperado é interessante, né? Eu acho que essa cultura ainda precisa ser mais massificada, talvez esteja no Isso aqui no comecinho, Maranhão, né? na verdade, principalmente na cidade de São Luís, o Sicoob ainda é pouco conhecido. A gente começou esse ano um projeto de expansão aqui na região norte maranhense, né, na região de São Luís, e nós vamos abrir aqui na região norte 5 agências. Legal. Nós temos uma agência no Renascença, que já funciona há 5 anos, né? No Maranhão, na verdade, nós já estamos há 12 anos. Isso Nós é uma história bem começamos- bacana, né, Elaine? A gente Isso. podia deixar isso para o próximo bloco. A pra gente vai falar fazer uma sobre pausa isso. para prender a audiência. É muito interessante, né, Elaine? A gente vai fazer agora uma rápida pausa sim. Na volta, vamos saber mais sobre o crédito empresarial no Maranhão. É já já.